Olá, uma ótima tarde para você que está aqui na programação da TV Câmara Cubatão. Meio de semana, hoje é 15 de janeiro, quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, vamos juntos? Essas são as últimas notícias, primeira edição. Nós começamos falando que é falsa a informação sobre a taxação do Pix. A Receita Federal pede para que as pessoas não compartilhem essas informações mentirosas para não facilitar a ação de criminosos. Com a disseminação da fake news sobre a taxação do Pix, criminosos estão se aproveitando para aplicar golpes. Eles entram em contato pelo WhatsApp ou outro aplicativo e usam o nome e até o logotipo da Receita Federal, fazendo cobrança de supostas taxas. Os golpistas utilizam textos falsos e enviam boletos alegando que, caso o pagamento não seja realizado, haverá o bloqueio do CPF da pessoa. Eles cobram taxas inexistentes e enganam as vítimas. A Receita Federal e o governo já desmentiram esse boato e avisaram que não existe e nunca vai existir tributação sobre o Pix. A Constituição Federal proíbe a cobrança de qualquer tributo sobre movimentação financeira. As orientações são para que as pessoas desconfiem de mensagens suspeitas e não forneçam dados pessoais. Evitem clicar em links desconhecidos e não abram arquivos anexos de sites suspeitos. A Receita também orientou para que as pessoas verifiquem a fonte das informações, consultando canais oficiais do Fisco, evitando assim o compartilhamento de mentiras que facilitam o trabalho dos criminosos. Após o governo brasileiro questionar o Grupo Meta sobre o fim do sistema de checagem, a plataforma informou à Advocacia Geral da União que o fim do programa acontecerá apenas nos Estados Unidos. O Grupo Meta anunciou num vídeo publicado no dia 7 que encerraria o programa de checagens de fatos e desinformação de suas redes sociais para priorizar a liberdade de expressão. O presidente Lula anunciou na última sexta que iria discutir a decisão da empresa. Lula disse que acreditava que era extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade de um cara que comete um crime na imprensa escrita. A Advocacia Geral da União enviou uma notificação à empresa, solicitando que ela detalhasse quais os impactos que a decisão causaria no Brasil. O Grupo Meta respondeu à AGU, informando que essa medida só atingirá os Estados Unidos. A empresa vai, antes de expandir essa medida para outros países, realizar testes com notas de comunidade nos posts. Na nota ainda, o Grupo Meta diz que está comprometido em respeitar os direitos humanos e seus princípios, e igualdade, segurança, dignidade, privacidade e voz. E que as mudanças visam o equilíbrio ideal entre a liberdade de expressão e a segurança, e que a mudança tem como objetivo reduzir o exagero na aplicação de políticas e reduzir erros. E agora nós vamos acompanhar imagens do Pier do Casqueiro para você, a movimentação aqui na cidade de Cubatão. E olha, hoje eu diria que está um sol para cada um, né? Temperatura quente aqui na nossa região. Os termômetros marcam agora, aqui em Cubatão, 27 graus. Até o final do dia vai esquentar ainda mais, né? Principalmente a gente sente mais o clima quente agora na hora do almoço, né? Aquele sol do meio-dia, que é literalmente de rachar o coco. Muito bem, é com essas imagens aí do Pier do Casqueiro que a gente confere agora mais uma previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. A quinta-feira amanhece com sol e algumas nuvens aparecendo no decorrer do dia. A previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas marcam mínima de 19 e máxima de 26 graus. Vento moderado durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 65% e 93%. Olha, o presidente Lula sancionou a lei que proíbe o uso dos celulares nas escolas brasileiras. A nova regra começa a valer já agora, no início do ano letivo 2025. Um ato de coragem, como poucas vezes na história do Brasil. Essa sanção aqui que eu vou fazer significa o reconhecimento do trabalho de todas as pessoas sérias que cuidam da educação, de todas as pessoas que querem cuidar das crianças e dos adolescentes desse país. Após diversas discussões, foi sancionada ontem pelo presidente Lula o projeto de lei 104/2015, que restringiu o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, em especial os celulares, dentro das salas de aulas, em escolas públicas e privadas em todo o Brasil. O decreto do presidente sairá em 30 dias, vai regulamentar a nova legislação para que tenha início já agora, na abertura das aulas em fevereiro.
O projeto de lei já havia sido aprovado no Congresso Nacional no final do ano passado. Porque eu muitas vezes imaginei que os deputados e as deputadas não iam ter coragem de aprovar essa lei com medo da internet. Porque hoje o deputado, a deputada, para votar uma coisa, ele fica pensando quantos minutos eu vou apanhar na internet, quantas pessoas vão se engajar falando mal de mim. Então isso aqui foi um ato de coragem, de cidadania e um ato de respeito ao futuro desse país. A lei restringe o uso de celular em salas de aulas e também nos intervalos, para fins pessoais. Exceções serão aceitas apenas quando utilizados de forma pedagógica, como aulas ou situações de emergência dentro do âmbito escolar. Após a sanção, o governo federal pediu o engajamento das famílias e da comunidade escolar para que façam valer a lei. O MEC também deve publicar guias de orientações para as escolas de todo o país. Os números que o companheiro Camilo mostrou aí, as várias pesquisas, demonstram o acerto que vocês tiveram de aprovar essa lei. Porque nós sabemos, vários países já aprovaram e já proibiram: a França, a Espanha, a Finlândia, a Coreia do Sul, a África do Sul. Vários países já aprovaram e outros estão discutindo isso, porque no fundo, o ser humano, ele nasceu para viver em comunidade. O ser humano nasceu para viver olhando um para a cara do outro, para brincar, sabe? Porque nós somos feitos de uma reação química que tem que ter olhar nisso, tem que ter abraço, tem que ter, sabe, pegar na mão, tem que ter brincadeira. Ainda nesse assunto de celulares, o passar do tempo e muito na frente da tela dos celulares, aparelhos eletrônicos, pode aumentar a enxaqueca nas crianças e também nos adolescentes. Atenção, pais! As dores de cabeça em crianças têm aumentado nos últimos anos, e essas dores de cabeça podem estar relacionadas com o uso excessivo de telas, tanto de celulares quanto de computadores. Doutora Bruna, eu quero que a senhora fale sobre o uso excessivo de telas e as dores de cabeça em crianças, que realmente têm aumentado nos últimos anos, não é? Ultimamente, tanto na população geral, a queixa de cefaleia, que é a popularmente conhecida como dor de cabeça, tem aumentado. E já existem estudos que demonstram essa relação de cefaleia e o uso em excesso de telas. Quais são as características da enxaqueca por uso excessivo dos dispositivos eletrônicos? As características da cefaleia, da migrânia, que é a enxaqueca, são bem comuns à migrânia tradicional. Então, uma dor hemicraniana, pulsátil, associada ocasionalmente por náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e a cheiros, que é a foto e a fonofobia. E como fazer para que esse problema seja evitado? O que os pais devem fazer? Os pais devem fazer um bom controle de uso de telas, né? A gente indica, assim, o mínimo possível, de 1 a 2 horas no máximo, principalmente nos adolescentes, né, os jogos eletrônicos. Incentivar mais atividades lúdicas, ao ar livre, atividade física, uma boa alimentação, uma boa higiene do sono para evitar esses problemas. E quando os pais devem pedir ajuda médica? Os pais devem procurar ajuda médica quando essa cefaleia tem um início súbito ou quando ela tem um sinal de alarme, né, uma mudança do padrão da dor, quando precisa estar medicando a criança. Então, é sempre importante procurar aí o pediatra para fazer um encaminhamento ao neurologista no ambulatório. A gente consegue investigar, muitas vezes pedir alguns exames de imagem para afastar causas orgânicas, ou até mesmo fazer um encaminhamento para o oftalmologista, ver se tem alguma outra comorbidade relacionada. E quando essa dor de cabeça ela fica preocupante? Quando ela começa a causar prejuízos na vida da criança, né? Então, a criança deixa de fazer algumas atividades em função da dor. Isso é muito importante, né? A qualidade de vida dessa criança, dos adolescentes também. Quando tem alguma queixa relacionada à dor de cabeça, é importante valorizar essa queixa, né? Ver o que está acontecendo realmente no dia a dia da criança, se é uma dor relacionada à escola, né? Tá na escola, sente dor. É bom buscar sempre ajuda, não menosprezar a queixa. Após veto à pensão, o presidente Lula concedeu uma indenização única a crianças vítimas do Zika. Em medida provisória publicada no Diário Oficial da União,
o presidente Lula estabeleceu o pagamento de R$ 60 mil a cada família de crianças com deficiência decorrente de síndrome congênita associada à infecção pelo Zika vírus. No mesmo documento, o governo federal vetou o projeto de lei 6.064/23, aprovado na Câmara dos Deputados, que trata de uma pensão mensal indenizatória às crianças vítimas do Zika. De acordo com essa medida provisória, o valor deverá ser pago em uma parcela única para casos em que a deficiência de síndrome congênita tenha sido causada pela infecção da mãe da criança durante o período gestacional. Isso no período de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro do ano passado. O projeto visa que, além de indenização por dano moral no valor de R$ 50 mil, as crianças vítimas do Zika devem receber uma pensão mensal vitalícia conforme teto do regime geral da Previdência Social, equivalente a mais de R$ 7.780. A medida provisória ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e também do Senado para se tornar lei em definitivo. O prazo de vigência da medida provisória é de 60 dias, prorrogável uma vez por lei do período. Olha, o governo federal anunciou a antecipação da divulgação do resultado do Enem dos concursos para o dia 4 de fevereiro. A lista final de aprovados será apresentada para cargos de nível médio, de acordo com a necessidade da escala por parte de candidatos. Além disso, hoje acontece a divulgação preliminar da avaliação de títulos, com a possibilidade de apresentação de recursos na quinta-feira, ou seja, já amanhã mesmo. E agora a gente fala de esporte no seu N1. Comigo no estúdio para falar de esporte, já entrou em campo o nosso Lucas Sena. Seninha, boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez ao nosso N1. Uma ótima tarde, Jeff, muito obrigado. Uma ótima tarde a você que nos acompanha de casa. Ontem eu falei na nossa segunda edição, tiveram apresentações do Santos, tem novidade por aí, é isso? Tem, é isso mesmo. O Santos apresentou 2 novos reforços, 2 zagueiros, né? O Zé Ivaldo, que veio do Cruzeiro, e o Luizão, que veio do Novo Horizontino. Ao lado do ídolo eterno Clodoaldo, Zé Ivaldo e Luizão foram apresentados oficialmente como jogadores do Santos e falaram sobre o sentimento de jogar na equipe. Foi como eu falei, sair de um grande clube e vir para outro grande clube, então qualquer jogador sonha jogar, vestir essa camisa do Santos, entendeu? É um clube gigante, então eu vim com maior felicidade, maior disposição para estrear logo, entendeu? Ajudar meus companheiros, ver a vila aqui lotada, entendeu? Dar o meu máximo. E tô ansioso, entendeu? Então, para mim não foi surpresa nenhuma, tô bastante contente de estar aqui, entendeu? Minha família tá feliz, meu filho tá feliz, entendeu? Ele sempre fala comigo, pô, agora eu vou fazer parte dos meninos da vila, então, para mim vai ser uma experiência boa e só quero dar alegria. Cara, para mim, para minha família também foi, pô, uma imensa felicidade, né? É um sonho de qualquer atleta vestir essa camisa, representar esse clube de muita história. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei sabendo do interesse ao final da Série B e continuei me dedicando para terminar a temporada da melhor forma, para manter esse interesse do Santos e acontecer como aconteceu de ter vindo para cá. Eu estou muito ansioso para estrear, representar essa nação santista, ver a vila explodindo, né, e buscar os objetivos. Muito bem, então, Lucas falando pra gente aí sobre essas novidades do Santos, né? Agora a gente fala, Lucas, da Copinha, mas antes, hoje começa o Paulistão. Isso. É impressão minha, você veio de verde em homenagem ao Palmeiras? Um santista roxo homenageando outro time? Como assim? Explica. Errei, fui moleque, né? Fui tanta roupa para vestir, vim justamente com essa, mas não é do Palmeiras, é em homenagem à Portuguesa de Desportos, que é adversário do Palmeiras. Só faltou a listra vermelha. E hoje começa o Paulistão, você até me fez perder o prumo. Hoje começa o Paulistão. Desculpa, né? Mas vamos de Copinha, Vamos falar do Paulistão, que eu já tô aqui. Tá. Paulistão começa hoje, né, com 3 jogos, né? Ponte Preta e Botafogo de São Paulo, Noroeste e Velo Clube, que subiram da A2, e tem mais um, Guarani e Botafogo de São Paulo. Fala da Copinha. Bora lá. Pra gente se prumar. O Santos, né, foi eliminado da Copinha. O Santos que levantou muitas dúvidas, né, entre os seus torcedores, muitos reclamaram do treinador. O Santos enfrentou a Araraquara. Vou pedir para a Aline colocar os gols, né, enfrentou a Ferroviária em Araraquara. O Santos abriu o placar nos 2 minutos após escanteio com Rafael Farias. O segundo gol do Santos veio após o Matheus Xavier bater no cantinho do goleiro. A Ferroviária tomou os 2 gols, estava jogando em casa, foi forte, foi aguerrida, buscou o primeiro gol ainda no primeiro tempo com o Vitor Silva, que roubou a bola e finalizou. E o segundo gol veio com o Digão, após um passe, dominou no peito, girou bonito, fez o gol de empate. Aí 2-2 foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis os times foram ali alternadas, né? Primeiro a Ferroviária, depois veio o Santos.
A segunda cobrança, os dois times perderam, mas aí na 12ª cobrança, que era para o Santos empatar a série, o jogador santista foi lá, perdeu o pênalti e assim o Santos acabou sendo eliminado da Copinha. Os torcedores santistas se incomodaram, questionaram, falam que o time é ruim, muitos questionam o treinador. A questão é o seguinte, muitos jogadores estão no teto, né? E da Copinha até os 20 anos, e tem muitos jogadores ali com o Santista, por exemplo, o Nadson, né, tem 15 anos, o filho do Robson de Souza, o Robinho, tem 15 anos também. Então, a Copinha é para maturar e mostrar como é que está o elenco, né? Se os jogadores estão bons já para o time profissional, ou se ainda precisa de uma maturação, uma preparação maior. O Santos precisa de uma maturação maior. Tem alguns jogadores que podem subir, né? Por exemplo, o Rafael Farias, que fez os gols, né? Tanto nessa última partida como nas anteriores, o Matheus Xavier, Gabriel Bom Tempo, o Bernardo, mas precisa de uma maturação ainda. Agora ver se continuam no elenco santista, né? Como bate no teto, não pode mais jogar Copinha, se vai ser emprestado. Agora essa questão aí fica com o Pedro Caixinha e com o Marcelo Teixeira, né? Que são os que mandam no futebol santista. Agora o Santos pensa na Copinha só no ano que vem, 2026, que infelizmente, né, foi eliminado, não vou dizer de forma precoce, mas podia ir um pouquinho mais longe na competição. A gente vai acompanhando então como é que vai ficar essa situação, né? Mas o Renatinho pediu para perguntar, você que veio de palmeirense hoje, qual o placar para o jogo, para essa estreia do Paulistão aí, Senna? Rapaz, que situação. Olha, Palmeiras tem, fazer uma análise do Palmeiras assim, o Palmeiras tem novos reforços, né? O Facundo Torres, que foi apresentado ontem, já está no banco hoje, o time já fez uma preparação bem firme, mas vai enfrentar uma Portuguesa, Portuguesa, que virou SAF, né, tem 15 novos reforços e está querendo embalar e querendo surpreender essa competição. E o placar? Mesmo com isso, acredito que vai ser 2-0 Palmeiras. A gente pergunta para o Senna, né? Que a hora ele fala quem fez o relógio. Muito obrigado, Lucas Senna. Uma boa tarde para você. Boa tarde. É assim que tem que ser. Me botou numa calça curta, eu fico ali tentando fugir um pouquinho. Tá certo, meu amigo. Nós ficamos por aqui, voltaremos logo mais a partir das 6h15. Uma ótima tarde para você. Tchau.